3. Da movimentação carcerária: entrada, remoção, transferência, saída, soltura e fuga de preso do sistema prisional. Artigo 555. Não será permitida a saída ou soltura de preso senão mediante alvará ou ordem escrita da autoridade competente. Parágrafo único. No caso de autoridade administrativa constatar excesso na manutenção da pessoa presa, não tendo sido formado o processo de execução e não sendo do juízo de conhecimento a competência para adotar as providências de urgência para a soltura do réu, ou sendo físico o processo de execução, esteja em trânsito ou extraviado, indisponível para emissão do competente alvará de soltura, deverá requerer providências em caráter emergencial e excepcional durante o juízo corregedor dos presídios, que determinará as seguintes providências. Inciso 1. O expediente será registrado como pedido de providências no fluxo da Corregedoria dos Presídios. Inciso 2. Após deliberação judicial, nesse sentido, a unidade judicial expedirá o alvará de soltura, encaminhando a autoridade responsável para o devido cumprimento. Inciso 3. Recebido o alvará de soltura devidamente cumprido pela autoridade competente, comunicará imediatamente ao juízo de conhecimento ou da execução, conforme existente ou não processo de execução da pena, a quem competirá as devidas anotações no sistema BNPM 2.0. Artigo 556. A comunicação sobre entrada, inclusão, saída e exclusão e fuga de preso será efetuada pelo diretor do estabelecimento penal diretamente ao juízo por ordem de quem estiver o preso recolhido, no prazo máximo de 5 dias, sem prejuízo da correspondente anotação no sistema informatizado oficial. Parágrafo único. Para fins correcionais, as fugas de presos serão também comunicadas ao juiz corregedor dos presídios da respectiva unidade, juntamente com as informações das providências administrativas adotadas. Artigo 557. Ao colocarem em liberdade qualquer preso, a autoridade responsável pelo estabelecimento anotará o endereço em que ele residirá ou o lugar onde possa ser encontrado, comunicando ao IRGD e ao juízo do processo a ordem de quem o preso estiver recolhido. Artigo 558. A remoção de preso provisório será comunicada ao juízo criminal responsável pela respectiva prisão cautelar, sem prejuízo das anotações no sistema informatizado oficial. Parágrafo 1º. As transferências e remoções serão comunicadas à divisão de capturas e polinter para o necessário registro. Parágrafo 2º. Na capital, a autoridade policial responsável pelo distrito policial onde estiver recolhido o preso, quando houver necessidade de sua remoção, comunicará o fato de imediato e por escrito ao juiz, a ordem de quem estiver preso e à delegacia de capturas, esclarecendo o local para onde tenha sido feita a transferência. Parágrafo 3º. Nenhuma transferência de preso será realizada no período de 7 dias úteis anteriores à audiência designada, salvo necessidade urgente, comunicando-se de imediato e por escrito ao juiz a ordem de quem o preso estiver recolhido, ao juiz corregedor da Polícia Judiciária e à delegacia de capturas e polinter, indicando nesse caso o local para onde for feita a remoção. Parágrafo 4º. A delegacia de capturas e polinter encaminhará na capital uma cópia do ofício relativo à primeira apresentação em juízo ao distrito policial onde o preso estiver recolhido, indicando a vara e o número do processo instaurado, para os fins previstos no parágrafo anterior. Parágrafo 5. Quando a remoção ocorrer no mesmo dia da lavratura do flagrante, a autoridade policial mencionará o fato no ofício de comunicação da prisão ao juiz competente
indicando o estabelecimento para onde o indiciado será transferido. Artigo 559. O juiz corregedor permanente do presídio, não sendo o preso de sua comarca, não deverá se opor à entrada, saída ou retorno do mesmo, cuja movimentação será lançada pelo diretor do estabelecimento penal, no sistema informatizado oficial. Artigo 560. As permissões de saídas locais de presos, mesmo os de outras comarcas, para tratamento médico de urgência, que não possa ser prestado no estabelecimento prisional, ou em razão de falecimento, ou doença grave do cônjuge, companheiro, ascendente, descendente ou irmão, dependerão de autorização do diretor do estabelecimento geral, nos termos do parágrafo único do artigo 120 da LEP, que providenciará a anotação no sistema informatizado oficial. Para outros fins, dependerão de autorização do corregedor dos presídios ou da Polícia Judiciária. Artigo 561. A transferência provisória ou a remoção de preso que cumpre pena privativa de liberdade, nas hipóteses em que é prescindível autorização judicial, será feita diretamente pela administração penitenciária, que se encarregará de designar o estabelecimento, providenciar a transferência, proceder à anotação no sistema informatizado oficial para fins de informação ao juízo, por ordem de quem o preso esteja recolhido, e comunicar à Coordenadoria Operacional da Polícia Militar. Parágrafo único. A anotação no sistema informatizado oficial não dispensa a comunicação formal ao juiz por ordem de quem o preso esteja recolhido. Artigo 562. A remoção de preso para estabelecimento penitenciário de regime semiaberto será feita diretamente pela administração penitenciária, que, a partir do recebimento da decisão judicial que fixou o regime semiaberto, verificando a ausência de impedimento, se encarregará de designar o estabelecimento, providenciar a transferência, proceder à anotação no sistema informatizado oficial, comunicando o juízo por ordem de quem o preso esteja recolhido, e a Coordenadoria Operacional da Polícia Militar. Artigo 563. Os requisitos de presos serão atendidos, sem formalidades, quando transmitidas por aparelhos facsímile, correio eletrônico e-mail ou ofício requisitório, por carga em protocolo ou correio, da autoridade judiciária ou policial. Parágrafo 1º. Sempre que o papel não venha por carga em protocolo ou pelo correio, será nele anotada a identidade do portador. Parágrafo 2º. O destinatário confirmará por meio idôneo a autenticidade da requisição. Parágrafo 3º. Nas requisições feitas por autoridade policial, deverá constar o motivo da impossibilidade de realização do ato na própria unidade prisional, quando existente local apropriado, e sempre que possível proceder-se-á de modo a evitar conflito com os horários de maior fluxo das audiências judiciais.